Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e nós estamos aqui para conversarmos um pouquinho mais sobre o livro Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. E hoje a nossa conversa vai ser sobre a proposição 15. Adão e Eva escolheram fazer de si mesmos o centro da ordem e a fonte da sabedoria, acolhendo a desordem no cosmos. Né? Bom, depois de alguns dias, algumas semanas parado, né, por causa do fim de ano, início de ano e tudo mais, eu resolvi deixar esses episódios de sexta-feira um pouquinho mais guardados, né, até passar essas festas todas, mas a minha ideia é continuar tendo aí podcast pelo menos 3 vezes por semana, como você já está vendo que temos podcast na segunda-feira, sempre com a temática um pouco mais, com um tempo um pouco mais curto, episódios mais curtos, de até 15 minutos. Às quartas-feiras a gente ainda continua, que são os episódios sobre alguma coisa relacionada à ciência, um pouco mais científico, né? E às sextas-feiras um episódio um pouco mais longo, tratando de alguma série, de algum livro, por exemplo, como esse que a gente está trabalhando, O Mundo Perdido de Adão e Eva, ou de outros que eu já estou preparando já para trazer dia de sexta-feira, tá? Então não parei, na verdade eu só dei uma pausazinha e agora a gente está retomando. Bom, então retomando justamente na proposição 15, esse capítulo aqui, ou essa proposição, John Walton ele está trabalhando, como você já observou nos outros episódios, principalmente no episódio anterior dessa série, que foi na proposição 14, onde ele falou sobre a questão da serpente. A gente tratou muito com relação a isso, como que era o pensamento do Antigo Oriente Próximo com relação à questão da serpente, né? Nesse capítulo 15, ou nessa proposição 15, vai ser agora uma continuação, mas um outro enfoque, ou um outro foco na questão da queda, na questão do pecado, na questão da entrada do pecado original lá no Jardim do Éden. Tá? E o enfoque do Walton aqui vai ser justamente um trabalho não de teologia sistemática, porque a gente já tem diversos manuais de teologia sistemática, tem diversos, tá? Só em português a gente tem vários, por exemplo, uma boa teologia sistemática, histórica e excelente, que tem em português, é do Alistair McGrath, excelente. Então você pode pegar essa, você pode pegar, por exemplo, uma outra que não está aqui na minha mesa em mãos, não está aqui, tá ali, deve estar ali na outra estante, que é uma outra teologia sistemática do Frank Ferreira com Alan Miatti. Excelente, é um calhamaço mais ou menos assim, tá? Deve ter quase 1000 páginas, tá? De teologia sistemática, tá? Então tem diversas, tá? Tem diversas. O que o Walton vai trabalhar aqui não é teologia sistemática, então ele não vai fazer uma sistematização da amartiologia. O que é amartiologia? É justamente essa ideia ou a doutrina ou o estudo do pecado, onde vai falar sobre questão de origem do pecado, questão do pecado original é diferente, tá? A origem do pecado é uma coisa, o pecado original é outra coisa, tá? São coisas completamente diferentes. Aquelas discussões, as tradicionais discussões que a gente encontra ao longo da história da igreja, em Agostinho, Pelágio, Irineu e tudo mais, não, aquilo lá você pode encontrar em outros manuais de teologia, né? No caso, por exemplo, uma teologia, uma história da teologia cristã, você pode encontrar esse tipo de discussão, que é excelente também, não é o que o Walton vai trabalhar. Tá? O que o Walton vai trabalhar aqui é mais, obviamente, como ele está fazendo nos outros capítulos, é mais uma questão de como é que o povo antigo, ou melhor dizendo, como o Antigo Oriente Próximo imaginava o que era a questão de pecado, o conceito que eles tinham, e principalmente qual é o conceito, o Walton ele não deixa isso explícito, mas eu poderia dizer qual é o conceito literário de pecado no Antigo Testamento. É basicamente isso que ele vai trabalhar, né? É claro que teologicamente, quando a gente pega dentro da teologia cristã,
dentro da teologia bíblica ou até uma teologia sistemática, você vai ter o conceito de pecado, porque você vai amarrar com um texto tal, com outro texto, uma hermenêutica que Paulo fez, que Pedro fez, João está lá nos evangelhos e tudo mais. Então você vai pegar todos esses textos bíblicos e vai amarrar e construir a martiologia, a doutrina do pecado. Mas não é isso que o Walton vai fazer. O Walton ele vai tirar, em outras palavras, qual é o conceito de pecado que as pessoas que escreveram e leram o Antigo Testamento em seu original, na época, entendiam o que era pecado, ou entendiam o que era pecado. É essa a ideia. Tá? É essa a ideia. Então, muita coisa que o Walton coloca aqui, talvez você você pode até meio que escandalizar. Nossa, mas, pera, isso não tem nada a ver com teologia. Em linhas gerais não tem muito a ver com teologia cristã, tá? E sim tem a ver com teologia porque é texto bíblico, tá? Então, com todas essas considerações já feitas logo de início, o Walton ele vai trazer já bem, vamos dizer assim, na primeira parte desse capítulo ou proposição, ele vai trazer basicamente três maneiras de como é que você pode analisar o pecado ou a definição de pecado dentro do contexto do Antigo Testamento, tá? A primeira delas, que ele vai citar, e é bastante utilizada, inclusive, tá? Apesar dele não trabalhar com esse método de análise, ela assim, se você leu a Bíblia, né? O momento que eu estou gravando esse podcast, estou no início do ano de 2022, né? E aí é o tradicional mês, ou todo mundo começa a ler a Bíblia em janeiro de todos os anos. Espero que você também esteja fazendo isso também e vá até dezembro e conclua a leitura bíblica até dezembro, tá? Eu espero que você faça isso. Se você pegar e ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, seja lá qual forma que você for fazer, tá? Você vai pegar a leitura sequencial, vai pegar evangelhos, misturar com Antigo Testamento, não importa qual método que você esteja utilizando para ler a Bíblia toda em um ano, mas leia, tá? Não deixe de ler, tá? É importante, ler por ler, estude a Bíblia como você sempre faz, mas também, entre aspas, leia por ler. Não vai fazer, ao invés de você ficar na internet, ainda mais em 2022, tretas políticas e tudo mais, ao invés de fazer isso, 15 minutinhos, leia a Bíblia. Mas eu não vou estudar. Não, só pega, senta e lê, tá? Não tem problema nenhum, tá? Além do devocional, além dos estudos bíblicos que você já faz, tô fazendo nada, pega a Bíblia e lê. Faz isso sempre, todos os dias, e aí no final do ano você já terá lido a Bíblia toda inteira e tudo mais. Te garanto, por experiência própria, que você nunca vai ler a Bíblia por ler, tá? Você vai lendo ali, poxa, mas eu já li a Bíblia tantas vezes e eu nunca tinha visto isso. Você vai encontrar coisas porque conhecimento ele é cumulativo e experiência também é cumulativa, tá? Então, na medida que você vai vivendo e vai estudando mais, você vai vendo coisas que isso estava na Bíblia? Tava. Você nunca tinha prestado atenção com o conhecimento e a experiência que você tem. Agora voltando, depois dessa esticada toda, quando você lê a Bíblia toda, ou você vai lendo, você vai observando que a primeira análise que o Walton coloca aqui é justamente o que parece que está incrustado dentro das histórias bíblicas, que é que você analisar a questão do pecado. Inclusive ele tira isso do Mark Biddle, que é uma ideia de pecado sobre como fosse um crime, tá? Você fez uma... inclusive tem sinônimo para isso, né? O pessoal coloca isso como sinônimo, como transgressão. Você infringiu uma lei, tá? Para esse Mark Biddle é meio que inadequado você utilizar essa ideia de pecado nesse formato de crime, né? Que você quebrou a lei e tudo mais, isso é um pecado. E aí com isso, por causa dessa quebra e tudo mais, aí você vai ter uma dupla, vamos dizer assim, um certo, como é que é a palavra que ele utiliza? Não é paradigma, né? Você vai ter um certo paradigma aí. Por quê? Porque tem a ideia de você quebrar, e aí isso é tirado do texto do Antigo Testamento, né? De uma ideia de crime, tá? Que não é muito, parece que se infringiu a lei, então você pecou. Você tem a lei de Moisés, você
transgrediu algum dos mandamentos. Paulo fala isso demais, né? Por exemplo, Paulo falando, né? Eu era praticamente o fariseu perfeito, eu cumpria toda a lei. Mas eu escorreguei naquele pontinho. Naquele ponto que eu escorreguei, eu quebrei a lei, e por causa daquele ponto que eu quebrei a lei, eu me tornei transgressor, ou em outras palavras, eu me tornei criminoso de toda a lei, inclusive daquilo que não tinha transgredido a lei. Então tem essa forma de pensar, tá? Tem dentro do Antigo, do Novo Testamento, mas tirando essa ideia de crime, esse Mark Biddle, ele já tenta mudar um pouquinho, que não é bem uma questão de crime, mas sim uma questão de carregar o pecado, carregar a culpa, carregar a punição. Porque, deixa eu ver se eu consigo te explicar isso de uma outra forma. Eu consegui entender, mas às vezes para explicar isso, né, ou até mesmo você leu essa parte e não entendeu, então a minha função aqui é justamente desmanchar um pouco mais disso. Tentando explicar isso de uma outra forma é mais ou menos o seguinte: olha, tente ver o pecado, nessa primeira forma de analisar o pecado, não como um crime, o ato do crime em si, e sim a consequência ou aquele fardo, aquela culpa, a punição da quebra da lei. Entendeu? Então o pecado não seria na realidade a quebra, o crime em si, mas a própria consequência do crime, não do pecado. Consequência do pecado é outra história, tá? Então, uma metáfora que esse Mark Biddle tenta colocar, até para fazer essa substituição, é essa de, inclusive, amparado pelas várias expressões em hebraico que tem no Antigo Testamento. Então, carregando pecado, culpa, punição e tudo mais, que é o caso que aconteceu, por exemplo, lá em Gênesis 4:13, que é o caso de Caim, né? Uma outra imagem que ele coloca dentro dessa análise é colocar a questão do pecado como sendo alguma coisa do tipo um débito que você tem, tá? E isso, como ele comenta, era muito mais utilizado, essa imagem, na época do Segundo Templo. Segundo Templo, só para você relembrar, naquele período que Esdras e Neemias voltam com o povo do cativeiro babilônico e reconstrói o templo, tá? Então, e aí tem um período intertestamentário, tá? Aquele período interbíblico, tá? Então esse período interbíblico que começa ali em Esdras e vai até perto da época de Cristo, a gente chama de Segundo Templo, tá? Ou os judeus do Segundo Templo. Então você vai ver, você pode ouvir bastante essa expressão. Uma outra forma, então, que o Walton coloca para analisar o pecado utilizando as várias expressões que encontram ali no Antigo Testamento, que não é carregando pecado, culpa e punição. E nessas várias expressões tem a tradicional expressão ou definição que a gente utiliza até hoje, que pecado é errar o alvo, tá? É uma forma de você analisar essa expressão, tá? O Walton coloca que não fica muito legal essa definição, e aqui levar a definição num sentido mais, inclusive até mais teológico, a partir da análise semântica das palavras do hebraico, tá? Não expõe todas as nuances do pecado lá de Gênesis 3. Essa é mais ou menos a ideia, tá? E aí ele utiliza até o verbo, eu não sei pronunciar essa expressão em português, tá? Tem uma forma, eu sei que tem uma forma, eu estudei um pouquinho de hebraico, mas eu não consigo, eu não cheguei ao ponto de pegar e falar em hebraico, que é o HT. E aí você tem um apóstrofo e tem um sinal maçorético embaixo do H e do T, tá? Que é esse verbo que a gente traduz como errar o alvo, que tem um sentido de pecado, tá? Então essa é uma outra abordagem. Uma terceira abordagem, que é o que ele vai trabalhar em todo esse capítulo, em toda essa proposição, é que, e aí eu vou ler um trechinho que ele coloca na página 134, uma terceira abordagem pode, talvez, falar sobre o que o pecado faz, em vez de o que ele é. Então veja que as outras abordagens que você faz qual que é a definição do pecado, tá? Qual que é a essência ontológica do pecado. Tá,
Dá para se fazer isso. Mas uma outra forma de você, vamos dizer assim, analisar o pecado, não é o que ele é, mas o que o pecado faz. E, novamente, consequência do pecado é outra história, tá? É outra história. Nem todas as consequências do pecado... a expressão seria: nem todas as consequências do pecado são consequências do pecado. Sim, mas não explicaria muito, mas... nem todas as consequências do pecado vêm diretamente da essência do pecado. Eu não sei se ficou claro, ficou mais complicado, porque tem algumas coisas que a gente pode fazer que são consequências, mas não são consequências do pecado, são consequências de outras ações, tá? Não necessariamente do pecado em si. Agora, como o Walton vai colocar aqui, que ele vai trabalhar, é nessa abordagem do que o pecado faz, não como consequência, mas o que o pecado realmente faz. E aí, o que o pecado faz? Está lá em Gênesis capítulo 3, que é o cerne do que o pecado faz com o ser humano. É justamente essa frase que eu vou ler para você aqui na página 134. Nessa linha de investigação, o pecado pode ser visto como uma ameaça ao relacionamento com Deus. Ele resulta em alienação, tá? E aí um pouquinho mais abaixo, nessa mesma página, eu vou ler aqui alguns trechos apenas para dar para dar uma completada nesse pensamento, porque o Walton, se eu for explicar isso aqui, vai estragar o que o Walton escreveu, tá? Novamente, eu esqueci de mencionar isso, tá? Não deixe de ler o livro. Aqui não é uma leitura comentada e nem uma leitura do livro, tá? O livro está excelente. Não deixe de adquirir o livro e ler o livro, que está em português mesmo, até para você complementar, ou até mesmo para você poder entender tudo isso que eu estou falando, tá? Caso você não tenha lido ainda, tá? Então, no finalzinho da página 134, o autor vai dizer o seguinte: o pecado, portanto, é disruptivo para o relacionamento com Deus, que é o desejo mais profundo dos humanos. Relacionamento foi a intenção de Deus na criação dos seres humanos. Esse relacionamento, foi perdido em Gênesis 3. E o restante da Escritura, ou seja, de Gênesis 3 até o final de Apocalipse, documenta os estágios para restabelecê-lo. Para restabelecer o quê? O relacionamento entre o homem e Deus. O resto da Bíblia é para dizer, olha, o negócio está bagunçado, está quebrado o relacionamento, vamos voltar novamente. Outra forma de expressar isso é em termos do desequilíbrio causado ou feito, executado pelo pecado. Tá? Então é essa a ideia que o Walton vai trabalhar no restante do capítulo. Ou seja, já dando o resumo final, pegando o final e já trazendo para cá, o que o Walton vai trabalhar aqui é que o pecado, ele causa um desequilíbrio, um caos. Lembra lá do caos de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que Deus organiza o caos, e aí vem a serpente, como a gente viu no episódio anterior, que é o agente, seria uma espécie de um agente, de uma criatura do caos, com a função de quê? De fazer o caos. Como é que entra, de acordo com a literatura de Gênesis capítulo 3, o pecado no mundo? Com a serpente, a criatura do caos, fazendo o quê? Fazendo o caos. Que na hora que a Eva vai lá e toma do fruto, come e dá a Adão, e que ele também come do fruto, você já tem o quê? O caos implantado. Então, o pecado aqui é justamente esse desequilíbrio, esse caos, essa alienação, em sentido de quê? De uma quebra de relacionamento. Porque quando Deus faz o mundo dentro desse contexto literário, tá? Obviamente aqui não tem nada de criação material, você está cansado já de saber disso. Quando Deus cria isso, ele está montando um relacionamento com o ser humano. Tá, e a gente já até viu outros episódios entre Adão e Eva, a questão do sacerdócio e tudo mais. Deus está fazendo esse relacionamento. E aí quando vem o caos, a criatura do caos, a serpente, esse desequilíbrio, o que acontece? É tirado, é quebrado o relacionamento entre Deus e o homem. Então o relacionamento é quebrado.
Mas quem é que quebra o relacionamento entre Deus e o homem? Pecado. Justamente a questão do pecado. E aí tem, só corroborando com tudo isso que eu acabei de falando aqui na página 135, o próprio autor vai dizer: desequilíbrio, entre parênteses, desordem, perturbou o equilíbrio, entre parênteses, ordem, que Deus havia estabelecido. E tem um outro detalhe que o autor vai colocar justamente nessa página 135, um pouquinho mais para frente. Ele vai dizer o seguinte: o Antigo Testamento nunca se refere ao evento de Gênesis 3 como, entre aspas, a queda. Nem se refere às pessoas, ao mundo como caídos, entre aspas. Essa é uma terminologia lógica o suficiente. Claro, você vai trabalhar com a Bíblia toda, você vai tirar isso, mas não diretamente de um exegese do texto de Gênesis capítulo 3. Pois a linguagem bíblica se refere a cair em tentação, mas deveríamos ser mais cuidadosos ao entregar um conceito, um papel amplo em demasia em nossa discussão do texto bíblico. O Antigo Testamento não fala do pecado de Adão trazendo o pecado a todos, embora os efeitos sejam vistos como universais ao longo do Antigo Testamento. E do Novo Testamento também. Tá? No Novo Testamento também tem essa ideia. Tá? Mas aí, novamente, primeiro você precisa entender o texto dentro do seu contexto original antes de fazer a expansão, antes de você expandir para fora daquele texto. Tá? Seguindo então, tem um outro detalhe no finalzinho no início da página 136 que é muito interessante. Veja só, início da página 136 do livro Mundo Perdido de Adão e Eva. A queda foi... Agora ele está explicando o que significa esse evento. Só um parênteses, tá? Eu, pelo menos, eu não conheço, tá? Mas tanto eu quanto todos os cristãos ortodoxos, bíblicos e tudo mais, acredito que a queda ou o pecado é um evento histórico. Aconteceu. Como aconteceu é uma outra história, mas é um evento histórico, tá? É um evento histórico que aconteceu. Se você considera Adão e Eva como um casal de agricultores e tudo mais, que é o que o John Walton defende, ou se você acredita que Adão e Eva é um casal de prefeitos, vamos chamar assim, de uma determinada tribo ou governantes de uma determinada região, como eu tendo mais a acreditar, ainda não fechei bem essa questão, eu tendo mais a acreditar nisso, ou se você acredita que Adão e Eva é mais não é um casal real histórico, mas mais uma questão conceitual e tudo mais, não importa o modelo de Adão e Eva que você coloca, a queda é um evento histórico que aconteceu, tá? Isso aconteceu. Como é que foi se dar isso de forma conceitual ou não? A gente discute isso à vontade, mas a queda é um evento real, histórico que aconteceu, tá? Então o autor ele vai colocar isso no início da página 136. A queda foi a decisão de ser como Deus, transmitido pelas palavras da serpente. Está lá em Gênesis 3, versículo 5. A resposta da mulher, versículo 6 do capítulo 3. A avaliação e Deus, Gênesis 3, versículo 22. E a razão do banimento, lá no versículo 23. Proponho, nas palavras do Walton, que proponho que, por tomarem desobedientemente do fruto, eles, Adão e Eva, né, tentavam ser como Deus, posicionando a si mesmos como centro e fonte da ordem. Só para dar uma fechada nessa ideia do que o autor estava dizendo aqui é o seguinte. Lembra, a gente já comentou isso antes, quando Deus organiza o caos e tudo mais, ele vai fazer ali o jardim, né, com seu jardim como um espaço sagrado, e ele, que é a própria divindade, é o centro de toda a adoração, é o centro de todo o cosmos, tá?
E mais, ele institui pessoas ali com funções sacerdotais justamente para tomar conta do jardim, para fazer aquelas, entre aspas, rituais religiosos, porque isso é anacrônico demais, tá? É um pensamento que nós temos muito moderno, muito moderno e muito ocidental, ou seja, dentro da cultura greco-romana, tá? Então é muito recente. Então essa forma da gente analisar esse tipo de ritual religioso e colocar isso lá para trás, lá pro século, lá vai para trás, pro século 40, 50, 60 antes de Cristo, tá? É anacrônico, tá? Então por isso que tem essas aspas aí no meio. Ou seja, no final das contas, o centro da ordem, a fonte da ordem, toda essa organização ao redor da divindade estava tudo concentrado em Deus. Então, sabedoria também, sim, a fonte da sabedoria, presença, ordem, estava tudo em Deus, que é lá nessa situação, nesse evento da queda, o centro de tudo. Centro da sabedoria, centro da ordem, centro da organização, o centro do cosmos. É Deus. A queda, então, é o efeito ou a desobediência com a consequência, ou, melhor dizendo, a desobediência com a intenção de ser igual a Deus. Sim, mas não ser igual a Deus no sentido espiritual, no sentido de uma deificação. Não, no sentido de ser o centro do cosmos, o centro da ordem, o centro de toda a criação. Era essa expressão que eu estava procurando, tá? Então, ser igual a Deus, como está lá, lá em Gênesis capítulo 3, agora eles são semelhantes a nós. Como é que está lá no texto lá? Aqui em Gênesis capítulo 3, abriu seus olhos e tudo mais. Cadê? Deixa eu só ver se eu encontro o verso aqui, um segundinho. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida, que é a fonte de sabedoria, como a gente já viu anteriormente, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou, ou seja, lançou o homem fora do jardim do Éden, tá? E aqui a ideia é justamente que o homem, ele queria ou se tornou igual a Deus no sentido de ser o centro da ordem da criação, tá? Então o pecado seria isso. A queda seria isso. Seria, então, ser o centro da ordem, ser o centro da criação. É essa a ideia que o Alton acaba colocando. E aí no finalzinho da página 136, o Alton vai dizer o seguinte: a queda é definida pelo fato de que Adão e Eva adquiriram sabedoria ilegitimamente, que é justamente nesse versículo que eu li aqui de Gênesis capítulo 3, versículo 22, tá? Tentando assim tomar o papel de Deus para si mesmos em lugar de se juntarem a Ele. Veja que não é se juntar a Deus, é tirar Deus e botar Adão e Eva no centro, tá? Na medida em que aprendesse a sabedoria, tornando-se da forma plena, vice-regentes funcionais de Deus, envolvidos no processo de trazer ordem. Está aqui no capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Entende agora o que significa a queda? E aí o Alton vai um pouquinho mais. Se os humanos devem trabalhar juntamente a Deus estendendo a ordem, ou seja, no sentido de subjugar e governar, como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, eles precisam adquirir sabedoria. Sim, claro, óbvio. Mas, como uma dádiva de Deus, não a tomando para o seu uso autônomo, como foi feito ali de tomar o fruto. Dada essa interpretação, o Alton dizendo, eu discordo daqueles que veem a queda como uma desobediência a um caso de teste arbitrariamente escolhido.
Eu me refiro à visão de que as árvores não tinham propriedades inerentes, mas serviam apenas para oferecer uma oportunidade para obediência ou desobediência. Nessa visão, Deus poderia da mesma forma ter dito a eles que não devessem andar na praia ou qualquer outra coisa do tipo. Ao invés disso, eu mantenho, o Walton falando, que o que foi tomado, sabedoria, não é arbitrário e que é mais importante do que o ato de tomar, falhar em um teste. Se, como proposto anteriormente, o Walton menciona isso justamente lá no capítulo 8, a gente já passou por ele na proposição 8, uma opção legítima, que é o que ele está propondo aqui, é que desde o princípio as pessoas fossem mortais, com dor e sofrimento, já que fazem parte de um cosmos ainda totalmente não ordenado. Não podemos pensar a morte e o sofrimento como impostos a nós pela falha de Adão e Eva. Resumindo a história é o seguinte: se a gente parte da ideia de que sempre existiu dor, sofrimento e tudo mais, sempre existiu mesmo, tá? Isso até de forma, se você analisar o cosmos e tudo mais, o universo está aí já há quase 14 bilhões de anos, a Terra já está aí há 4,6, vamos arredondar as contas, 4,6 bilhões de anos, a vida na Terra já está aí há, arredondando as contas, 4 bilhões de anos. O ser humano como homem, como Homo sapiens, vamos arredondar as contas aí, já está aqui na Terra há mais ou menos 250 mil anos. Durante esse período todo é óbvio que sempre teve, o ser humano sempre foi mortal, ou seja, morreu, morria, continua morrendo. Eu não sei se o Walton vai trabalhar com isso aqui, mas qualquer coisa eu posso trabalhar com isso um pouquinho mais para frente. A questão de parto, né? A mulher ter parto, claro que isso sempre aconteceu, tá? E mais do que isso, a mulher sempre teve dor de parto, sempre teve. Eu não sei o quanto que, se você que está ouvindo, se você já é pai, se você... No caso dos homens, se você é pai, obviamente as mulheres vão saber o que eu vou falar, mas eu vou falar agora para o público masculino. Se você é pai e tudo mais, não sei se você chegou a ver o nascimento do seu filho ou dos seus filhos, tá? Eu sou um homem, eu não tenho gestação e não faço parto. Mulheres fazem isso, então mulheres é completamente normal e natural perguntar, parto tem dor? É óbvio que tem dor. Tá, elas têm. Agora, para nós, homens, que nós não temos a dor do parto, eu não sei se você já viu um parto. Eu vi o meu moleque nascendo, eu vi o nascimento dele, eu acompanhei tudinho, estava ali no hospital e tudo mais, e ele nasceu pequenininho. O moleque ele nasceu a 45 centímetros, se não me engano, ele nasceu bem no limite do peso mínimo e tudo mais. Era um negocinho pequenininho, tá? Um negócio minúsculo, né? E ele nasceu de parto normal. Olha, para nós homens, eu não sei se tem algum comparativo com questão de dor, tá? Não sei se tem, tá? É um negócio dolorido, você olha assim, não, esse moleque não vai sair por ali, tá? Isso no caso de um parto normal, porque quando tem cesárea e tudo mais, a gente sabe, tem uma cirurgia e tudo mais, entre aspas, com 1 milhão de aspas, mas... simples, não sei, mais simplificado talvez seja para o nascimento. É claro que ainda tem dor e tudo mais, mas no caso de um parto normal, você coloca aí o parto normal que todos os seres humanos tiveram desde 250 mil anos para cá, assim, tá mais do que óbvio que aquele negócio dói. Aquilo ali é dolorido, é impossível você não sentir uma dor do tipo, eu não aguento mais, eu vou morrer. E sim, diversas mulheres morreram ao longo desses 250 mil anos porque não conseguiram fazer o parto ou qualquer coisa do tipo, tá? Então assim, não tem como não ter dor naquilo. Tem, amigo, tem, porque não passa uma cabeça de um bebê, por menor que seja, um corpo ali, hoje a gente trata ali com mais ou menos 40, 45, 50 centímetros, e uma circunferência do crânio passando pelo canal vaginal, é impossível passar aquilo ali com dilatação. O corpo da mulher hoje em dia já ser mais adaptado, fazer aquelas
fazendo as contrações, tendo uma expansão do útero e do canal vaginal para a criança poder sair um pouquinho mais, entre aspas, mais fácil. Mesmo com toda essa adaptação biológica, é impossível não ter uma grande dor ali, tá? Dor de parto não é consequência do pecado. Não é. E o que o texto vai dizer que eu vou que é aumentar, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos. Tá? Aqui não está falando, obviamente, que a mulher não tinha dor antes do pecado, porque é impossível não ter dor ali. Não tem como. Então, dor não é uma consequência do pecado. Tá? Isso é a ideia que o Walton está colocando aqui de uma forma geral. Então, trabalhando com isso, de que desde o princípio as pessoas eram mortais, tinham dor, sofrimento e tudo mais, então a ideia de pecado não é, da definição de pecado e da ação do pecado, não é por questão de dor ou de sofrimento, tá? E sim essa quebra de relação entre Deus e o homem. E aí, continuando, agora dando uma resumida bem grande agora, que o Walton vai fazer em outras páginas, que não tem essa definição de pecado, de crime, de fardo pesado e qualquer coisa do tipo na literatura do Antigo Oriente Próximo. Não tinha muito essa visão, tá? É claro que eles tinham uma ideia de ofensa à divindade e sofrer por causa dessa ofensa que o ser humano fazia à divindade. Isso tinha lá no Antigo Oriente Próximo, tá? Até inclusive a questão de catástrofes, tudo, eram vistos como castigo dos deuses, tá? Mas não tinha muito essa ideia, ou essa definição meio que de pecado, era mais uma ideia de ação e reação, entendeu? Essa era mais ou menos a ideia. E é claro, e aí o autor ele vai colocar na página 78, tanto no Antigo Oriente Próximo quanto no Antigo Testamento, o pecado era comumente objetificado, ou seja, era visto como algo quase físico a ser carregado, e poderia começar em uma pessoa. Ele era percebido em consequências físicas, especialmente em doenças. Lembra lá no Novo Testamento, né, tem lá o cego de nascença, e os discípulos perguntam para Jesus, vamos lá, quem é que pecou? Foi os pais ou foi esse cara que pecou? Ou seja, parece que tinha uma ideia, eles não tinham essa concepção, mas parece que tinha uma ideia de uma carga genética de pecado, tá? Na Bíblia não diz isso, tá? Mas era como se fosse essa concepção. Ou o pecado seria uma espécie de doença, tá? E como consequência dessa doença afetava os olhos, a pessoa ficava cega, ficava coxa, por aí vai. Tá? Era mais ou menos essa ideia dentro do Antigo Oriente Próximo, aliás, um pouco do Oriente Próximo, mas não no sentido como era entendido dentro do texto bíblico, e no texto bíblico também tinha essa ideia de peso, mas não, o que eu quero dizer que não tinha essa concepção no Antigo Oriente Próximo é essa ideia de quebra de relacionamento, tá? Porque no Antigo Oriente Próximo é mais do tipo, você aprontou comigo, então toma castigo. Não tinha uma quebra de relacionamento, tá? Então, já finalizando o episódio, então, no finalzinho da página 139, eu queria finalizar justamente com esse pequeno parágrafo que vai sintetizar tudo que o autor está falando aqui nessa questão da queda, da entrada do pecado, de Gênesis 3. Concluindo nas palavras do autor, Gênesis 3 fala mais sobre a invasão da desordem trazida pelo pecado em um mundo que está sendo ordenado do que sobre o primeiro pecado. É sobre como a humanidade perdeu o acesso à presença de Deus quando seus representantes tragicamente declararam a sua independência do seu Criador, ou tomando o lugar do Criador. Ele é mais orientado literal e teologicamente a como a humanidade corporativa é, portanto, distanciada de Deus, alienação, do que ao estado pecaminoso de cada ser humano, sem a intenção de diminuir o último fato, ou seja, essa ideia ou esse estado que o ser humano tem. Tá? Bom, então, resumindo a história, já finalizando o episódio, a ideia que o John Walton vai trazer aqui em outras palavras é: o pecado que é descrito em Gênesis capítulo 3
Fazendo essa exegese, entendendo o texto dentro do seu contexto, é uma ideia de quebra de relacionamento, de trazer desordem a algo que está sendo ordenado. É claro que isso depois, esse conceito, obviamente, ele vai evoluir, né? E aí até que a gente tem o pecado mais sendo como uma espécie de estado, um estado primordial do ser humano, ou da própria natureza intrínseca do ser humano. Tá? Mas isso é uma discussão de teologia sistemática, um pouco de teologia bíblica também. Tá? Bom, então era isso que eu tinha preparado para hoje, para esse capítulo 15, ou proposição 15. No próximo episódio dessa série a gente vai continuar na proposição 16. Nós vivemos atualmente em um mundo com não ordem, ordem e desordem. Até a próxima. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, e outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações, e se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a participar também desses comentários que se tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!